Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, também no Facebook ou então no Twitter. Lembrando que essa entrevista fica para sempre no YouTube. E agradeço muito a você pela audiência e também por estar se inscrevendo lá no canal. E já superamos 70 mil inscritos. O Diário do Rodrigo Lima hoje é o maior canal de YouTube aqui da região de Rio Preto. E hoje eu recebo aqui no programa, no episódio, o Dr. João Fernando Piccolo, nefrologista e vice-diretor administrativo do Hospital de Base, doutor. Nós vamos conversar muito sobre o Dia Mundial do Rim, que é comemorado dia 9 de março, né? Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, Rodrigo? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje e conversar com o seu público, seus telespectadores, sobre esse dia importante que é para conscientizar a população sobre um problema renal. Legal. Gente, quem vem aqui no programa diário, no episódio aqui do podcast Diário do Rodrigo Lima, ganha presente, doutor. Com o senhor não é diferente. Eu quero levar aqui para o senhor o café Bem Brasil, café Expresso Café Gourmet. Posso o senhor levar ele aqui, ó, ele tem essa válvula. Pessoal, se o senhor levar e apertar ele, o senhor vai sentir o aroma do café. Que delícia, hein? Muito bom, hein? Café produzido aqui na região de Rio Preto, em Guapiaçu. E o produto está sendo muito elogiado. Produto exclusivo aqui, está anunciando aqui no Diário do Rodrigo Lima. Minha eterna gratidão aí também com os nossos patrocinadores, a Água Levite, o Guaraná Poti e também quem faz o nosso cenário aqui, a Cortina e Companhia e também os Móveis Colômbia. Doutor Sense Pessoal, não tem como fazer, né, o programa. Doutor, mas agradecendo a presença do senhor, porque, olha, a gente percebe que a doença relacionada aos rins é uma coisa que está muito próxima de cada um, né? Eu mesmo tenho uma pessoa na família que fez diálise e agora passou para hemodiálise. E é uma questão que deve ser debatida sempre, né? As pessoas não se cuidam, né, doutor? Não faz exames precoces, o diagnóstico precoce, e isso é muito ruim, né? Sim, principalmente na parte que tange aí a saúde renal, né? Porque, infelizmente, a doença renal é uma doença silenciosa. E quando ela pode dar alguns sintomas de inchaço ou qualquer outra coisa assim, que a gente pode falar depois dos sintomas específicos de doença renal, é muito tardio. Então, quando chega nessa situação, muitas das vezes a pessoa já não tem mais o que fazer em termos de tratamento, a não ser um tratamento de suporte, que é igual você já referiu o que aconteceu na família, que é o tratamento de hemodiálise ou diálise peritoneal ou até um transplante renal. Doutor, a campanha tem o Dia Mundial da questão relacionada aos cuidados relacionados ao rim, à saúde do rim, né? Qual que é a orientação que vai ser passada? Rodrigo, essa é uma campanha que já iniciou aí há mais de 14 anos, uma campanha mundial. Então, o mundo inteiro está focado nesse dia, todo mundo usa o mesmo dia, né? Agora, segunda quinta-feira de março, onde o nosso ensejo é levar a população realmente esse cuidado sobre a saúde renal, onde é conscientizar a população de risco, as pessoas que têm maior chance de ter problema renal, sobre como avaliar a função renal, que é um exame muito simples que se chama creatinina. E como é que é o exame, doutor? Como é que ele é feito? Esse exame de creatinina é um exame simples e barato que qualquer laboratório, qualquer cidade, qualquer UPA consegue realizar esse exame, é o exame de sangue. É a creatinina que ela consegue aferir como que está a função renal. É uma coleta simples de sangue e através dela a gente tem muita informação para saber se a pessoa já tem algum grau de lesão renal ou até um risco de ter lesão renal e a gente tomar as medidas para evitar que isso progrida. Falando já nos sintomas, quando a pessoa ela tem os sintomas relacionados a uma crise renal, doutor? Então, aí vai depender muito do tipo de doença renal que nós estamos falando, né? Um enfoque maior da campanha em relação à doença renal crônica, né? A crise renal, a cólica renal é bem clássica, que é aquela dor lombar, né? Dor nas costas, com irradiação para a face anterior do abdômen, né?
geralmente uma dor insuportável que a pessoa até rola no chão, né? E às vezes pode até urinar sangue, então isso é muito característico da cólica renal. Porém, a doença renal crônica ela é muito assintomática. É uma doença onde o rim vai se adaptando e o organismo vai se adaptando a essa perda lenta da função renal. Então, os sintomas são muito frustros. Então, para você ter uma ideia, o primeiro sinal que acontece quando a gente tem a lesão renal é o fato da pessoa começar a urinar mais à noite do que durante o dia. E a pessoa às vezes se confunde e acha que o rim, inclusive, está funcionando muito bem, né? Porque ela está acordando até à noite para ir ao banheiro. Então, é um sintoma muito precoce que passa batido. E aí, os outros sintomas que aparecerão posteriormente seriam uma urina que a pessoa perde muita proteína na urina, então a urina fica espumosa, né? Quando vai dar descarga no vaso, sobe uma espuma no vaso, a pessoa pode urinar sangue. Num grau mais avançado pode começar a ter inchaço, né? Que seria o edema que nós chamamos. Então, edema tanto das pernas, como também o edema periorbitário ao redor dos olhos, né? É muito comum ter isso também. E a pessoa pode cometer sinais de cansaço, né? Fadiga, falta de ar. Então, esses sintomas já estão mais no final da doença. Então, e por isso que a atenção é o diagnóstico precoce. E é um exame indolor, doutor? Sim, é um exame de sangue comum, né? Esse exame de sangue é associado a um exame de urina. O exame de urina também, o exame de urina simples, que é a urina tipo 1, onde nós vamos procurar também a evidência de perda de proteína e também de perda de sangue. Esses são sinais. Doutor, mais em homens, mulheres, a incidência da doença, como é que o senhor avalia? Tem algum estudo aqui feito pelo hospital de base? Sim. A doença renal crônica ela é muito mais comum em homem do que mulher, mas a proporção não é muito diferente não, é 55% em homem e 45% em mulher, mas tem uma predição maior assim em homens. E alimentação, hábitos do cotidiano podem influenciar, doutor? Isso é muito importante, hein? Porque, Rodrigo, a alimentação vai fazer toda a diferença na doença renal, né? Então, a dieta que a gente tem, ela é muito rica em sódio. O sódio é um inimigo número 1 do rim, né? Porque ele, além de ocasionar hipertensão, ele causa retenção de líquido, então isso leva a uma sobrecarga do rim. E também é relacionado a outra questão principal da doença renal, que é o diabetes. Hoje, na verdade, o diabetes é a primeira causa de doença renal crônica. Então, os hábitos de vida relacionados à doença inicial, que é o diabetes, vai fazer toda a diferença. A gente não conseguir controlar essa doença de base, se não tiver uma dieta adequada ao diabetes, consequentemente, a gente vai ter um problema renal no futuro. Dentro desse perfil, a idade, doutor, das pessoas para fazer o exame, tem uma idade ideal ou qual o período para se fazer o exame? Anualmente? O que o senhor defende? Sim, a avaliação renal, então, primeiro a gente tem que focar no grupo de risco, né? Quem são as pessoas que têm um risco maior de ter esse problema renal? Então, são as pessoas que têm diabetes, as pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica, as pessoas que têm histórico familiar de doença renal, então também é um grupo de risco. As pessoas idosas acima de 60 anos, né, porque infelizmente o rim também ele envelhece, né, que eu digo, a gente está envelhecendo, a pele está criando ruga, mas o nosso organismo por dentro também está envelhecendo. E o rim a partir dos 40 já começa a ter sofrer alteração também. Habitualmente, de regra, a gente já perde 1% do ano, 1% de função renal a cada ano a partir dos 40 anos, né? Doutor, e dentro dessa questão, nós temos muitas pessoas que têm a doença e não sabem. Sim. Vão desenvolver a doença e o cara não tem, o senhor falou mais reincidência mais em homens, né? Isso. E o homem nunca fez o exame. Qual que é o recado para essa pessoa? O homem é o pior, porque o homem não cuida muito da saúde, né? A mulher, até por ter o hábito de ir sempre ao ginecologista, ela tem uma rotina de todo ano passar ao médico. Agora o homem já passa mais desapercebido, ele fica esperando ter algum sintoma, né? Então, se é desse grupo de risco, né, de hipertensão, diabetes, pessoa idosa, histórico familiar, né, pessoas que têm muito cálculo renal de repetição, eles devem procurar. Inicialmente pode até ser um clínico geral que tem que fazer o exame da creatinina e o exame da urina 1. Qual que é a função do rim, doutor? Rodrigo, essa é uma pergunta importantíssima, porque muitas das vezes a gente só relaciona o rim ao ato de urinar, de eliminar o excesso de líquido. Mas, na verdade, o rim tem várias funções, né? Então, é esse controle hídrico, ele é o principal órgão que elimina o excesso de água do corpo, mas o rim também é responsável pelo controle da anemia. Então, a nossa anemia, quem produz o hormônio que produz o sangue, na verdade é o rim, né?
O rim também faz o controle da vitamina D. Então a vitamina D, a gente toma sol e tudo, a vitamina D tá boa. Não, essa vitamina D ela tem que passar nos rins para assim ela conseguir fazer sua ação. A gente fala de vitamina D ativa. Então a exposição solar faz uma conversão no sangue que vai passar no rim e aí sim vai exercer sua ação, principalmente na saúde dos ossos, né? Também a gente tem o controle do excesso de potássio e de fósforo no corpo. São sais que a gente tem nos alimentos e tudo que são eliminados quando é excesso através dos rins. E tem outro produto também que é eliminado através dos rins, que é a ureia. Então o nosso corpo ele produz essa ureia através do metabolismo da proteína. Então a gente come proteína todos os dias, isso é metabolizado no fígado, produz a ureia e a ureia é eliminada através da urina no rim. Então também isso em excesso vai ser tóxico para o organismo. Então essas são algumas funções do rim que são importantíssimas, que não só a excreção de água e o excesso de água que o corpo elimina. Doutor, uma vez com diagnóstico com problemas na saúde do rim, quais são os primeiros passos para tratamento? E é possível recuperar o órgão, fazer a pessoa... Porque a gente sabe que muitas pessoas tem que retirar o rim, né? Se vive com um rim só, isso é normal, faz alguns... Há histórias também de gestos de amor, que o familiar faz a doação, né? Para o pai, para a mãe, para o tio, enfim. Mas primeiro eu queria saber com o senhor, diante do diagnóstico, quais são os primeiros passos, o tratamento, o que a pessoa pode fazer? Isso é importantíssimo, porque até o objetivo durante a campanha é realmente conscientizar pessoas que sim, que existe tratamento, né? Porque como muito está vinculado à doença renal a fazer diálise ou transplante, as pessoas ficam com medo. Mas se fizer um diagnóstico precoce, a gente sim consegue oferecer alguma coisa e evitar que chegue nesse estágio mais avançado. Então as primeiras medidas é realmente fazer o diagnóstico da doença e saber qual é a causa, né? É hipertensão, é diabetes, foi alguma nefrite, e aí nós vamos direcionar o tratamento, né? Então as medidas consistem, a medida dietética e melhorar os hábitos de vida influenciam muito, então a dieta e a atividade física são importantíssimas. E aí depois a gente tem o segundo passo, que é o tratamento farmacológico, que é o uso de medicações. Então a gente tem uma medicação que já se usa há muito tempo, que é uma classe chamada de inibidor de enzima de conversão ou bloqueador de receptor de angiotensina. É o losartan que muita gente toma, enalapril, captopril. Essas medicações ajudam a proteger o rim. E agora, há cerca de uns 3 anos, foi lançada uma outra medicação no mercado que ela também ajuda a proteger o rim. Inicialmente ela foi lançada para controle de diabetes, mas viu-se que nesses pacientes com diabetes, ela evitava em 50% o risco da pessoa fazer diálise. Então isso é fantástico. Você reduzir em 50% o risco da pessoa fazer diálise é uma coisa assim que a gente não tem precedente na história da medicina, que é a dapaglifosina ou empaglifosina, que é o nome farmacológico, né? Existem vários nomes comerciais. Então, se eu associar essas duas medicações, essas duas classes de medicações junto na doença renal, a gente vai conseguir retardar a evolução para esse estágio mais avançado e ter que fazer uma diálise ou transplante. Doutor, o senhor fala da diálise e é um tratamento que as pessoas não têm noção, né? Não. As pessoas que têm a saúde, dá para fazer porque a pessoa fica 8 horas numa máquina, né? Trocando, tem que entrar o líquido e sair um líquido, né? Como é que é a diálise? Explica, por favor, para as pessoas, que é um alerta, acho que é importante, porque a pessoa tem que ficar 8 horas na máquina, não é isso? Sim. Mesmo estando em casa... Mas é difícil, hein? A qualidade de vida das pessoas também, né, doutor? Isso é importantíssimo. Então tem muita restrição e a piora na qualidade de vida é muito importante, né? Então nós temos 2 tipos de tratamento, um que chama diálise peritoneal, que pode ser realizado em casa, e outro que é a hemodiálise, que é realizado no hospital ou até em clínica fora do hospital. Então a diálise peritoneal é uma situação onde nós vamos colocar um catéter na barriga da pessoa, né? Ficar mais simples, uma mangueirinha na barriga da pessoa, fica ali por muito tempo, não é trocado, então ele fica definitivo com aquilo na barriga, e através desse catéter nós vamos inserir um soro. Esse soro que é o soro que vai fazer a diálise, vai fazer a função do rim. Esse soro vai entrar, vai ficar ali dentro da barriga uns 30, 40 minutos, e depois ele vai ser eliminado. Só que, igual você disse, esse tratamento demora 8 horas. Então esse infunde e drena dura geralmente em torno de 8 horas e é realizado todos os dias, não tem folga. Aí a qualidade de vida da pessoa não tem como ir numa praia, não tem como entrar numa piscina, né, doutor?
Há uma restrição, né, também, né? Sim, ela perde 1/3 do dia dela fazendo o tratamento, né? E esse catéter tem a questão da exposição, né? A pessoa fica com vergonha de tirar a camisa, né? A gente tem que evitar essa situação de piscina, porque tem risco de contaminação. A pessoa pode tomar banho, mas a piscina, por exemplo, é uma situação onde pode haver contaminação. Doutor, em relação à hemodiálise, já é diferente, né? A pessoa passa um período a cada 2 dias, ela tem que ir 3 vezes por semana. 3 vezes por semana ela vai no hospital fazer. São quantas horas? 4 horas? 4 horas. Isso. 4 horas. Mas mesmo assim é uma luta, hein, doutor? Tem pessoas que não têm carro, que não têm veículos, Sim. são da região de Rio Preto. Tem algumas histórias, senhor, lá no Hospital de Baixo, o senhor deve ouvir muita coisa. Sim. Aí outra opção de tratamento, então, é a hemodiálise. A hemodiálise é isso aí, é um tratamento um pouco diferente. O sangue vai sair do corpo da pessoa, vai passar numa máquina, onde vai ser feita essa depuração, essa filtração do sangue, e o sangue, depois de filtrado, retorna para o corpo da pessoa. Isso é feito através de um catéter também, ou se não, da punção da veia da pessoa, né? Que é colocado, instalado no braço mesmo, você Isso, sente, no né? próprio braço, chama mais tecnicamente, chama fístula arteriovenosa, né? Mas é a veia que pega no braço, né? E justamente isso, são 4 horas cada sessão, 3 vezes por semana, né? Então tem tudo isso envolvido, as pessoas que moram longe, né? Tem os 4 horas na máquina, mais o deslocamento, 1 hora para vir, 1 hora para voltar, ou 2 horas às vezes, você também vai perder quase 8 horas do dia. Um dia de trabalho também a pessoa perde, né? É. Doutor, e é aquilo, não custa para os mais jovens, né, fazer... Eu estava vendo aqui um material até que muito gentilmente o pessoal do Hospital de Base preparou, fala que na região de Rio Preto temos mais de 100 municípios com a população de 2 milhões de habitantes. A estimativa é que cerca de 200 mil pessoas possam desenvolver a doença renal crônica. É muita gente, hein, doutor? É muita gente, é 10% da população, essa que é a estimativa, né? E infelizmente nem todos têm um diagnóstico, por isso essa importância de fazer o diagnóstico precoce para evitar a progressão. E outra coisa importante não é só, eu vou evitar fazer diálise, não, mas quando eu tenho uma doença renal, no caso aqui a doença renal crônica, a gente tem um risco muito mais aumentado de ter um evento cardiovascular, que é uma arritmia cardíaca, um infarto ou até um AVC. Então, na verdade, confere um risco maior à própria saúde da pessoa. Não é só o fato de, não vou fazer diálise ou transplante. Não, eu já tenho um risco maior de ter esses eventos. Então, por isso que é importante. Quando a gente vai cuidar da saúde renal, não vou ali só ficar de olho na creatinina, ver como está a urina, mas também vou olhar todos os outros aspectos para controle de hipertensão, diabetes, colesterol, porque tudo isso vai influenciar na saúde da pessoa. O senhor faz com quanta frequência as intervenções cirúrgicas no HB relacionadas à doença renal? Então, relacionado ao que a gente está falando, que é o foco da campanha, que é a doença renal crônica, não tem tratamento cirúrgico, né? Então, é um tratamento clínico só que a gente realiza para evitar a progressão, né? Aí, o tratamento cirúrgico relacionado à doença renal, a gente tem, às vezes, relacionado a cálculo renal, né? Que muitas das vezes tem que fazer intervenção. O cálculo renal, que ele é muito comum na população também. Aqui em Rio Preto, eu diria que chega quase a 15% a 20% das pessoas terem cálculo renal. E, eventualmente, no caso de cirurgia de doença renal, seriam os casos de tumores renais, né? Então, essas seriam as intervenções relacionadas à doença renal. Pessoa com pedra no rim, que vive normalmente, doutor, não, ou ela convive com a dor mesmo? E tem algum tipo de procedimento para minimizar a dor ou não, doutor? Então, a litíase, né, que é o cálculo renal, é um problema muito sério, né? Porque a prevalência é muito grande e a gente tem que pensar que também pode ser feita uma investigação para tentar achar a causa do cálculo renal, né? E porque muitas vezes a gente pode prevenir e evitar que esse cálculo apareça ou até que ele aumente de tamanho, porque dependendo do tamanho que for, eu não tenho o que fazer a não ser intervenção cirúrgica. E quando chega na situação onde a pedra se desloca e começa a descer, quando vem a dor, realmente uma dor insuportável, a pessoa fica indo recorrentemente à emergência, às vezes com necessidade de analgésico na veia, de tanta dor que é, e aí tem que fazer a cirurgia. Então é muito importante também o cálculo renal, que não é só tomar água. A gente às vezes tem outras opções de tratamento além da hidratação. O principal é sempre tomar água, que a gente às vezes não se apega a isso e precisa tomar água, né? Aproveitando a ocasião, até hidratar um pouco, né? Porque cuidar da saúde renal, né? O senhor falou depois dos 40 anos, vou fazer 45 esse ano, já me preocupou, hein, doutor? Faço bem que a gente se cuida, né? Sim, então
Então é importante isso, né? A gente sempre pensar em prevenção, né? As pessoas assistindo aqui, com certeza também as pessoas vão tomar água. Depois, ou agora ou durante o programa, a pessoa vai procurar tomar água. Doutor, o que forma o cálculo renal? O cálculo renal, é normal a gente eliminar os cristais na urina, né? Então a gente começa com esses cristais, que eles podem ser de cálcio, de ácido úrico, de oxalato, são substâncias que são eliminadas quando excessos são eliminadas no rim. Então, quando eu tenho uma saturação, uma presença muito grande desses cristais na urina, aí eles podem se condensar e formar um cálculo. Então, o que evita é a questão da hidratação, porque isso vai ficar mais diluído, ele não forma o cálculo, e tem algumas substâncias protetoras, uma delas é o citrato. Então, se eu não tenho citrato também em níveis adequados na urina, eles também favorecem essa aglomeração dos cristais e a formação do cálculo. Então, tudo isso pode ser um problema renal, mas também pode ter a ver com a dieta que a pessoa está fazendo. Então, a dieta é muito importante, porque, por exemplo, uma dieta muito rica em sódio faz com que eu perca mais cálcio na urina e se forme um cálculo. Então, a gente tem que ter essa conjunção de avaliação, tanto laboratorial quanto de hábitos de vida da pessoa, que vão favorecer a formação de cálculo. E a pessoa que quer fazer um tratamento, doutor, além do especialista como o senhor, há um trabalho multidisciplinar a quais médicos ele deve recorrer, por exemplo, para fazer o controle da alimentação, tal, porque tem gente que come muito errado, né? Salgado, refrigerante, muito refrigerante, enfim. Tem algum programa no município? Nós temos políticas públicas relacionadas à doença renal? O senhor vê isso ou não? Para caso de litíase renal, a gente não tem esse enfoque assim, das pessoas trabalhando junto no sistema público de saúde, né? A pessoa que tem um convênio, até ela consegue, às vezes, ter um acesso mais fácil ao nutricionista ou ao nutrólogo para fazer essa orientação, né? No caso da saúde pública, em termos da doença renal crônica, a gente já tem um programa bem estruturado nesse diagnóstico de orientação aos médicos de como fazer o diagnóstico e de quando encaminhar. Então, essa política já está bem estabelecida a nível nacional, já existem diretrizes, né, onde está bem estabelecido a partir de quando eu preciso encaminhar para o nefrologista para que ele tenha a atenção e comece a cuidar desses pacientes. Então, essas diretrizes, essas normas do que tem que ser feito já estão bem estabelecidas, né? O problema é que, durante a pandemia, muitas pessoas não conseguiram ter acesso ao sistema de saúde. Né, até são as pessoas que a gente chama são vulneráveis socialmente, né, elas ficaram excluídas do sistema de saúde, a gente não conseguiu atender todo mundo e a gente está vendo agora muitas pessoas chegando já no estágio avançado e precisando fazer diálise. Então hoje é uma realidade que a gente está tendo no estado de São Paulo e a nível nacional também, de muitas pessoas, está tendo um aporte muito grande de pessoas precisando fazer diálise e algumas delas estão, infelizmente, dentro do hospital esperando uma vaga no serviço de diálise para poder ter alta. Então, até um enfoque da campanha são as pessoas vulneráveis socialmente. Elas ficaram excluídas do sistema de saúde, não foram atendidas e agora, infelizmente, chegaram no estágio muito avançado. Qual é o ponto que a pessoa o senhor tem que passar o diagnóstico que ela vai ter que fazer diálise? E qual que é a reação das pessoas, doutor? Sim, esse é um momento difícil para nós, né? Porque é uma notícia não muito agradável que nós vamos dar para a pessoa, né? Então, o tratamento de substituição do rim, diálise ou hemodiálise, ele está indicado quando esse rim funciona menos que 10%. Então, a gente não precisa esperar o rim parar completamente, porque se o rim parar completamente, a pessoa pode ter uma urgência, falta de ar, ter que ser entubado, pode ter uma arritmia cardíaca e muitas das vezes ela não consegue nem chegar ao hospital. Então, o tratamento de suporte, né, que seria hemodiálise ou diálise, é quando o rim está com menos de 10%. Né? Aí a gente vai conversar sobre a possibilidade do tratamento. E realmente... E irreversível, doutor? Irreversível. Depois da diálise não tem o que fazer. Não tem mais volta. Ele pode evoluir para a hemodiálise depois, a pessoa. Então, assim, a notícia é a pior possível, né? Porque a pessoa já vem na memória dela o fato de que tem muita restrição alimentar, tem restrição hídrica, a qualidade de vida vai ficar prejudicada, ela vai ficar restrita, por exemplo, de viajar, porque ela tem que ficar 1/3 ali do dia dela atrelada a uma máquina, né? Então, a gente tem, nesse momento, o suporte também da equipe multidisciplinar, no caso a psicologia, a nutrição, serviço social, porque muitas das vezes essa pessoa vai ter que se afastar do serviço, não vai conseguir trabalhar. Então, tem toda essa estrutura, pelo menos aqui no hospital de base, que a gente oferece para essa pessoa. É uma rede de apoio, porque ela vai precisar para conseguir enfrentar esse novo desafio, um desafio inesperado para ele até então, né?
Doutor, na questão o rim, ele tem qual o tamanho do rim? O rim tem aproximadamente 10 centímetros. 10 centímetros. E há casos que a pessoa, por exemplo, se ela tirar um rim, ela vive normalmente. Ela consegue ter uma vida normal? Consegue. O rim tem uma reserva funcional muito grande, né? Nós temos os 2 rins ali, mas nem todos os células renais estão trabalhando 100%. Então tem uma certa reserva ali. Então se eu tirar o outro rim ele vai hipertrofiar. Ele vai chamar, termo técnico, rim vicariante. Ele até aumenta de tamanho. Então, isso que eu ia perguntar para o senhor. Ele dobra de tamanho até ou não? Ele não chega a dobrar, mas ele aumenta até uns 50%, pode ser que aconteça. Vai para 14, 15 Isso. centímetros. E ele compensa o outro, é isso? Aí o termo? Isso, ele compensa o outro, essa falta do outro, né? Então, isso permite que a gente possa ajudar outra pessoa em vida, né? No Brasil é permitido por lei a gente ajudar os familiares até 4º grau. Então, se eventualmente eu tenho alguém na família que esteja em diálise ou hemodiálise, eu posso doar o rim para essa pessoa, desde que eu não tenha nenhum problema de saúde, principalmente hipertensão e diabetes. Se eu não tiver esses problemas, eu posso doar meu rim tranquilamente e que eu vou seguir uma vida normal. Doutor, e o senhor também vendo os casos, teve algum caso que marcou o senhor aí na atuação médica de um filho ou alguém que fez uma doação e o pai recebeu esse rim? Porque o doente também fica, meu filho vai doar um rim, alguém, um familiar mais próximo vai fazer essa doação. O senhor presenciou isso e como é que é isso? Foi a favor da doação? Ou tem casos e casos? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Sim, né? Na medicina sempre a gente tem que avaliar cada caso, né? Mas assim, o paciente que está em tratamento dialítico, a melhor opção para ele, sem dúvida alguma, é o transplante, né? Ele vai conferir não só melhor qualidade de vida, mas também anos de vida a mais, né? Porque quem está fazendo tratamento dialítico, ele tem várias alterações, né? A gente sempre está com uma alteraçãozinha de anemia, um problema no fósforo, no cálcio, no potássio, né? Então ele tem um risco maior. Então o transplante, sem dúvida alguma, quando possível, é a melhor opção. Então a gente tem que ver como é que essa pessoa está, se ela está bem para receber um transplante, né? Do ponto de vista cardiológico, risco de neoplasia, né? Então é feita uma avaliação completa. Neoplasia, que é o câncer, né? Sim. Então tem que ver se ele não tem esse risco, né? Algum fator predisponente, histórico familiar, tudo isso é avaliado, né? Então, se ele tiver condições, sem dúvida alguma, colocar ele na lista, né? Ou para receber o transplante do doador falecido ou o doador em vida, igual você falou, né, Rodrigo? E o doador vivo é fantástico, né? Você poder ajudar uma pessoa em vida, um familiar, né? Poder ajudar um parente, um irmão, poder ajudar o pai, poder ajudar os filhos, né? Principalmente o filho, né? O que toca mais é os pais, quando podem doar um rim pro filho, né? Pra filha, isso é fantástico, né? E a gente vê essas histórias assim com frequência lá, né? E o que impacta mais é isso aí, é um pai doando para o filho, né? E se a pessoa transplanta, fica vários anos aí, se livra da máquina, né? Principalmente no caso de jovens, né? A gente tem pacientes lá que tem mais de 20, 30 anos, né? De transplante, né? Então a pessoa se desenvolve, faz faculdade, casa, tem filho, né? A gente vê que a pessoa retoma uma vida normal, né? Ela consegue seguir o fluxo da vida dela normalmente. E a doença não escolhe idade, doutor? Nós temos qual a incidência da doença renal? Sim, não tem idade, né? Porque a gente tem as glomerulonefrites, as nefrites, né? Que acometem o rim, elas acometem mais esse termo o senhor já falou mais de uma vez, eu esqueci de perguntar para o senhor, a nefrite. A nefrite. O que é? A nefrite, né? É. O que seria? Então, essa é uma doença sistêmica que está na nossa corrente sanguínea, que ela se manifesta no rim, né? E aí existe um ponto específico ali da célula renal, onde a pessoa pode perder a proteína, perder o sangue, né? E aí desenvolve isso, dependendo do tipo da doença, são vários tipos, são mais ou menos 6 tipos de nefrites, né? Algumas demoram até chegar a esse estágio final de ter que fazer diálise ou transplante, em torno de 20 anos, e algumas têm uma evolução rápida, tipo 5, 6 anos, né? Então é importante a gente fazer o diagnóstico e para a gente tentar prolongar isso aí, a pessoa ficar longe desse tratamento. Doutor, já tivemos paciente que o filho queria doar para o pai e o pai não quis de jeito nenhum. Pô, você vai ficar só com isso se você tiver também, por conta da predisposição, né, histórico familiar. Isso. Quando que isso é colocado na mesa?
Sim, isso é muito comum, viu? A gente sempre tem que pesar os dois, né? A questão do doador e do receptor. Porque a gente não pode trazer um risco maior para quem está doando, né? Porque a pessoa está recebendo tratamento que é a diálise, não vai morrer. Mas é melhor ele transplantar do que ficar naquela situação. E é comum os pais não quererem receber do filho, né? Porque geralmente é hipertensão ou diabetes e praticamente isso é uma coisa hereditária que os filhos terão, né? Então, até os 30 anos ele está super bem, não, quero doar, não tenho nada, mas a gente tem que pensar no futuro, né? Hoje a gente sobrevive até 70, 80 anos, não dá para dizer com certeza que 50 anos com rim só, com hipertensão e diabetes, não vai ter repercussão. Então, essa é uma situação, assim, que é o principal tabu? acontece. É o principal tabu que o senhor vê hoje em relação à doença renal ou não? Temos outros? Não, esse é um deles, né? Mas, assim, o principal é a pessoa não aceitar a doença, né? A negação, né? Viu aquele exame alterado e acha que não vai evoluir, que aquilo é uma coisinha besta, porque não tem sintoma, né? Acho que a aceitação da doença é o pior, a negação é o mais comum. Doutor, e depois que a pessoa inicia o tratamento, em quanto tempo ela consegue retomar a pessoa que está no estágio inicial, a questão precoce, identificou um problema? Como equilibrar os níveis de... Tá no início da doença que dá para reverter? Então, reverter especificamente a gente não consegue, né? Porque às vezes aquela célula do rim já está, que a gente chama esclerose, como se fosse uma cicatriz, né? E aquilo ali é irreversível. Então, o rim, quando você perde aquela célula que está esclerosada, que está com cicatriz, a outra começa a funcionar mais. Então, o próprio rim vai se adaptando e levando aquilo ali até um estágio que a pessoa fique bem, né? Mas reversão não tem. Não tem, então... Por isso que é importante o diagnóstico precoce, porque o que a gente vai fazer a partir dali é tentar estabilizar ali para não evoluir. Mas voltar àquele ponto inicial, infelizmente, a gente não consegue. É uma coisa assim que é diferente de outros órgãos até, né, doutor? Do fígado, né? É uma coisa totalmente diferente, né? Doutor, e como a pessoa pode participar da campanha? Como que ela pode... O que vai ser feito? De que forma ela pode fazer os exames? Onde procurar? Então, essa campanha é fantástica. Cada ano a gente já faz aqui no Hospital de Base, em Rio Preto, há vários anos. E cada ano que passa a gente vai conseguindo expandir e agregar mais parceiros para participar disso, né? Então, hoje esse projeto é do Hospital de Base, em parceria com a Prefeitura e também com outras universidades aqui da cidade de Rio Preto e também alguns laboratórios de análise clínica, onde já é feito o exame das pessoas que vão fazer exame de sangue normalmente. Então, essa rede cada vez amplia mais. No ano passado nós chegamos a atingir 2.000 pessoas e a gente espera esse ano atingir mais ainda. Então, nós vamos ter alguns pontos específicos, né, no Shopping Azul, ali do lado da HB, no Poupa Tempo. O shopping é o shopping dos ambulantes lá no HB, lá próximo do HB. Nós temos Shopping Azul também aqui próximo do terminal urbano, né? Sim. Então nós vamos estar lá do lado do HB, vai ter no Plaza, no Poupa Tempo e em todas as UPAs e UBSs aqui da cidade. Então vão ter 50 pontos dentro do município de Rio Preto fazendo essa análise, né? E fora da campanha a pessoa pode fazer aonde, doutor? Depois que o período da campanha passar, onde que ela pode fazer também esses exames? Na rede pública, nas unidades básicas de saúde, vai ser um tempo maior, vai ser durante todo o mês, não só no dia. Esse mês de março, né? Todo mês de março, né? Nesses pontos do shopping só no dia, mas nas UBSs durante todo o mês, né? E aí lá nós vamos estar aferindo a pressão arterial, fazendo o teste de glicemia, que é o destro, né? Para ver se a pessoa tem diabetes, vamos estar aferindo o peso e a cintura abdominal, que são coisas que conferem um risco maior de doença renal e doença cardiovascular da pessoa, e também o exame de urina. Então, o exame de urina que vai ser feito na hora. A pessoa vai fazer a urina, a gente tem um teste rápido, que é onde você coloca uma fita na urina da pessoa e já consegue ver se tem alguma alteração ou não, que é um exame de triagem. Se vier alguma alteração ali de perda de sangue, proteína, aquela pessoa então vai ser encaminhada para fazer uma análise depois melhor, né? Dosagem de sangue, repetir o exame de urina, e aí a gente vai prosseguir com essa investigação se vier alguma alteração. Qual que é a avaliação do senhor da evolução da tecnologia dos exames? Melhorou muito, doutor? Sim, melhorou muito. Das últimas décadas, 20 anos para cá? Sim, né? O próprio exame laboratorial hoje a gente consegue fazer, você vê, antes a gente para fazer um exame de glicemia tinha que colher o sangue, hoje só uma gota de sangue já é o suficiente para fazer um diagnóstico, por exemplo, de diabetes, né? O exame de urina é só colocar uma fita, a gente já consegue ver as principais alterações, que é a perda de proteína.
Então a medicina evolui muito, né? As inovações na área de saúde são fantásticas. Sim. Doutor, em relação à questão de transplante, há muitas pessoas na fila aqui na região de Rio Preto. O senhor realiza transplante ou não? São outros colegas? Não, a cirurgia em si de transplante, quem realiza é o cirurgião. No caso aqui, para nós, é o urologista, né? Mas assim, a fila infelizmente é grande, né? Se tem uma ideia, no Brasil são 40 mil pessoas, né? Então, é muita gente esperando, a gente não tem órgão para todo mundo, por isso que tem essa lista, né? Hoje, para se ter uma ideia, a gente demora aqui em torno de 1 ano e 6 meses a 2 anos para conseguir um transplante, não é uma coisa tão rápida, né? A partir do momento que entra na fila, né? Porque às vezes a pessoa acha que começou a fazer diálise e está na fila, mas não, tem que fazer os exames. Então, a gente, por isso que tem pesquisas mais avançadas para célula-tronco, impressão de órgãos 3D, né? O xenotransplante, que é o transplante com animais, né? Todo mundo já ouviu falar aí do rim biônico também, né? Então, são algumas alternativas que continuam em avanço, em pesquisa, para que a gente conseguisse tirar a pessoa da diálise, porque só a doação de órgãos não vai conseguir zerar a fila. A gente precisa de uma outra alternativa, tratamento alternativo além do transplante de um doador falecido. Doutor, essa questão da doação também é sempre muito complicado, né? O senhor deve ter alguns depoimentos também, vendo os filhos querendo doar, mas as pessoas que querem fazer a doação, como ela pode proceder? Não sendo familiar, enfim, como ela pode ajudar? Isso é importante, né? Então, assim, em vida a gente não consegue doar órgãos, somente tecidos, que é o tecido que é a medula óssea, que a gente pode ajudar muitas pessoas, né? Agora, órgãos só após a morte. E a doação após a morte, ela é feita com consentimento da família. Então, se alguém tem interesse em ser um doador de órgão, tem que avisar o familiar, porque quem vai autorizar isso é o familiar. Então, eu não consigo deixar isso por escrito, anunciar em rede social. Posso até fazer isso porque a família talvez vai ficar mais atenta sobre o desejo dessa pessoa que faleceu, né? Mas para doar os órgãos, quem vai autorizar é a família. Então, é muito importante que se converse isso em vida, né? Até para tirar as dúvidas, as pessoas têm muitos tabus, né? Em relação à doação, então a gente tenta esclarecer isso porque às vezes a pessoa também não tem informação adequada e não quer ser doador, que é o maior empecilho que a gente tem hoje, infelizmente, são as pessoas que não querem doar após a morte. Legal. Doutor, a gente vai quase terminando. A pessoa que quer mudar aí de vida, depois está ouvindo aqui a gente, o hábitos ali, é começar para tomar água e fazer o exame, não tem outro caminho. Isso, é isso aí, vamos tomar água, mudar os estilos de vida, né? E se você é do grupo de risco, tem que fazer o exame, né? Fazer o exame de creatinina e o exame de urina. São exames simples. Tá certo. Doutor, agradeço muito a participação do senhor aqui no Diário do Rodrigo Lima. Passou rápido, hein? Passou, né, Rodrigo? O tema foi muito bom, né? A gente pode, quando a gente ajuda as pessoas, a gente passa mais rápido ainda. Foi muito bom, foi muito gostoso estar aqui com você hoje. Faltou algum recado que o senhor gostaria de deixar para a turma? É cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde como um todo, né? Quando a gente cuida da saúde, a gente melhora a qualidade de vida, a gente sobrevive mais e consegue ter uma vida melhor. Legal. Doutor, agradeço muito a presença do senhor e, olha, agradeço você também que está acompanhando a gente aqui. Não custa nada fazer o exame, como o doutor disse, na rede pública, na rede pública vai estar fazendo. Você também, se tem plano de saúde, pode estar fazendo durante esse mês aqui de março o seu exame também no seu hospital, no seu laboratório aí, que você, da sua preferência, tá certo? Meu agradecimento ao doutor. Doutor, eu já trombei com o senhor em algumas pautas, mas aqui pessoalmente, olha, é esclarecedor, viu? Eu também aprendo muito sempre. Um dos pontos importantes da profissão de jornalista, doutor, que a gente acaba aprendendo todo dia a gente aprende aqui no podcast. Agradeço muito pelas informações. E você que acompanhou aqui, minha gratidão, você pode acompanhar depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E você sabe, jornalismo é que tem lado. Seu abraço e até a próxima, pessoal.